Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai ver os pontos onde a derivada não existe analisados graficamente. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá. Como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal. Deixa seu like, se inscreve ou melhor ainda, compartilhe. Assim esse conteúdo chega para mais gente, você ajuda os seus amigos. E aí você consegue ajudar várias pessoas a aprender o cálculo para valer, além de me incentivar a gravar mais vídeos para você e seus amigos. Fechou? Vamos lá, Nós queremos agora analisar os pontos onde a derivada não existe. Isso mesmo. Mas por que você quer ver esse tipo de ponto, Giacomo? Pelo seguinte, quando a gente vai estudar os pontos críticos, que é o assunto do próximo vídeo, a gente precisa justamente desses pontos, ok? Então vem comigo. São duas situações onde a derivada não existe, de maneira muito simples e muito rápida. Uma derivada não existe, graficamente falando, quando eu tenho assim o gráfico fazendo um bico. Tá vendo aqui, eu fiz um bico, ela vinha de um jeito, depois de maneira abrupta ela fez isso. Aí a derivada não existe. Ou ainda, um ponto onde eu faço a reta tangente à curva no ponto, essa reta em azul aqui, a essa funçãozinha do gráfico aqui, f, e essa reta tangente ela é vertical. Se isso acontecer, nesse ponto também a derivada não existe. Mas afinal, por que ela não existe? Vamos relembrar? Você lembra que a derivada era dada por um limite da taxa de variação da função? Quando o ΔX, quando o h vai para zero, lembra da definição de derivada? Até aí no começo da playlist aqui de derivadas. A gente fez aquela definição, a gente trabalhou aquela definição e nós dizemos o seguinte, olha, a derivada é um limite. Mas lembra, pela playlist de limites, limite só existe quando dá um número. Um único número. Você faz os limites laterais e você tem um único número. Agora aqui, se você vai olhar para a derivada e pensar nela graficamente, lembra que a derivada é a inclinação da reta tangente à curva num ponto? Se eu pego um ponto, por exemplo, aqui, eu vou até apagar aqui. Se eu pegar o ponto aqui onde eu apaguei, eu tenho uma inclinação da reta tangente bem definida. Mas se eu venho aqui onde é o bico, tá? Eu olho aqui, se eu olhar um pouquinho pelo lado esquerdo, a reta tangente está assim, pelo lado esquerdo. Agora, se eu olhar pelo lado direito, a reta tangente está assim. Afinal, ela está indo para cá ou para cá? Nesse caso, você teria dois limites laterais diferentes. E limites laterais sendo diferentes não dá um único limite. Então, você não tem o valor da derivada naquele ponto. Então aqui, se eu olhar nesse ponto onde a derivada existe, eu posso olhar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito da mesma reta tangente. Mas e aqui, qual é a reta tangente? Afinal, é essa ou é essa? Então você não pode ter essa dúvida. Então aí, onde tem bico, não existe a derivada. E aqui, você lembra também que pela definição de derivada, por aquele limite especial, a derivada tem que dar um número. E quando você vem analisando as inclinações das retas tangentes aqui nessa curva, tá vendo onde o meu dedo está passando aqui? Eu pego essa reta tangente aqui em vermelho, o que vai acontecendo? Chega uma hora que o valor da inclinação aqui, é de tal maneira que o valor do limite vai para mais infinito, tá? Então aqui eu tenho esse ângulo aqui e eu não tenho a tangente desse ângulo, eu não tenho essa eu tenho inclinação, mas eu não tenho o valor da derivada aqui. É como se o limite fosse para infinito. Então quando a reta tangente está assim, não existe a derivada, a reta tangente vertical. Eu coloquei dois exemplos aqui para você. Nesse caso aqui, você tem, por exemplo, a função modular. A função módulo de x, o gráfico é esse V. Você viu na playlist de fundamentos. Se não assistir, vai lá. Se você ainda não assistiu, vai ver lá as funções modulares, né? Aqui, nesse ponto, dá uma olhada aqui, nós temos um V. Então eu tenho um bico. Então eu não sei se a derivada é essa inclinação de reta tangente ou se é essa. Qual das duas? Eu não sei. Então aqui não tem derivada. Ou ainda aqui, essa função raiz cúbica de x. No x valendo zero, também eu não tenho a derivada. A inclinação aqui seria uma reta tangente vertical. Captou? São dois exemplos. Raiz cúbica de x aqui, no zero, eu não tenho a derivada.
E isso vai ser muito importante porque no próximo vídeo, fechando esses 3 primeiros vídeos, você vai ver os pontos críticos. O que são pontos críticos e como eles ajudam para a gente chegar em pontos de máximo e mínimo de uma função. Eu te aguardo, vai ser muito especial o próximo vídeo. Até lá! E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!